Rádio Jornal do Brasil, e o jornalista Vilas Boas Correia, também do Jornal do Brasil. Governador, quando o senhor assumiu em 1982, falava-se que os militares não resistiriam a um governo que tinha como o seu líder maior Leonel Brizola, que vinha do exílio e que conseguiu aqui no Rio de Janeiro uma vitória importante com um partido modesto e que hoje já cresceu bastante em relação àquele. Que visão o senhor tem especificamente, olhando um pouco para trás, desse relacionamento governador Leonel Brizola e os militares? E boa tarde. Em primeiro lugar, a minha saudação à Rádio Jornal do Brasil, a todos os seus dirigentes, ao seu corpo de jornalistas, seu corpo técnico também, e aos nossos ouvintes, população do Rio de Janeiro, que eu saúdo afetuosamente em mais esta oportunidade. Na verdade, eu creio que nós ultrapassamos esse período de uma forma construtiva. Demonstramos que somos capacitados a viver numa democracia, tanto os militares quanto nós. Aliás, deveria dizer que se há uma área com a qual eu não tive nenhuma natureza de problemas, foi justamente a das Forças Armadas. Desenvolvemos aqui um excelente relacionamento, um ambiente de cooperação e de respeito e consideração mútua, como eu não tive, a rigor, de nenhuma outra. Curioso isto, não? E havia, naturalmente, que entre nós um ambiente de muita desconfiança. E você sabe que a minha história com as Forças Armadas, particularmente com o Exército, é uma história, assim, que eu costumo dizer, de amor e de ódio. Como esses dois sentimentos, às vezes, se separam por uma película muito tênue, né? Eu sempre cultivei a esperança que depois de uma fase de tanta dureza como a que vivemos durante a ditadura, passássemos a viver um período realmente construtivo e melhor. E eu acho que isso se verificou. Eu, francamente, não registro iniciativas de nossa parte além do conveniente, além do digno, do correto, como também da parte deles. Mas trabalhamos no que diz respeito aos nossos deveres mútuos de uma maneira muito construtiva. E eu, a esse respeito, saio francamente confortado do governo do Rio de Janeiro. Eu não tive nenhum problema nessa área. Francamente, acho que eles também não tiveram comigo. Até se surpreenderam a esse respeito. Estou certo que muitos militares, a essa altura, realmente fizeram uma revisão a respeito. Eliminaram, pelo menos, aqueles juízos preconceituosos que possuíam. E oferecemos até uma lição de boa convivência e de reconstrução democrática. Governador, neste momento o país está vivendo um momento especial com relação a essa participação do Exército, da Marinha, das Forças Armadas dentro do processo político. O senhor tem sido bastante crítico, bastante duro, especificamente com o presidente José Sarney e com o governo federal como um todo. E o senhor tem dito até que nós ainda estamos vivendo um período autoritário. Não passamos de um ato para um outro. O primeiro ato o senhor identifica como período autoritário, o segundo, a democracia. Ainda sobre a questão das Forças Armadas, elas, no seu entender, se adaptaram a esse processo de transição para a democracia ou também essa instituição necessita de uma transformação? Com toda franqueza, eu tenho feito até muitas vezes essa observação. Eu acho que de todos os setores, aquele que mais demonstrou, pelo menos para uso externo, para uso público, a melhor adaptação ao novo ambiente de reconstrução democrática foram as Forças Armadas. Não faz muito, estavam aí os generais doutrinando, não perdiam solenidade para carregar nas suas posições e, de repente, assumiram uma atitude de discrição, se escusando de opinar, de se meter, se retiraram. Está bem que se argumente que eles se retiraram com uma visão estratégica, né? Para preservar o poder de reintervenção. Bem, eu acho que isso até é algo que nós precisamos considerar mais tecnicamente do que de outra forma qualquer, porque o que cabe é a nós, civis, né?
defendermos e conservarmos esse espaço de liberdade e ampliá-los, né? Enfrentar esse desafio, fazendo com que os militares cada vez se consolidem mais nessa posição de compromisso legal e profissional e de não intervenção. Agora, só para concluir, eu diria apenas isso. Acho que estas situações, às vezes, que nos parecem anômalas, que aí surgem, como é o caso agora da intervenção nas refinarias, e um certo intervencionismo um pouco surpreendente das Forças Armadas, somente considerando que não se vê concretamente nenhum problema que justifique. Eu acho que tudo isso é uma decorrência da fraqueza da autoridade presidencial. O nosso presidente não é um presidente eleito, ele tem uma carência de legitimidade, então se vê na necessidade de permitir e omitir-se diante de muitas situações, devido justamente à sua situação muito especial. Eu acho que se ele tivesse investido de autoridade democrática, fosse um presidente eleito, ele realmente poderia encaminhar toda essa ordem de problemas sem que fosse necessário estar envolvendo as Forças Armadas em questões internas que ele muito bem pode e poderia resolver de outra forma. Vilas Boas Correia. Vereador, eu queria instigá-lo a prosseguir nessa análise de um ângulo talvez um pouco diferente. Creio que é fácil reconhecer que o comportamento exemplar que as Forças Armadas adotaram durante esta primeira fase da nova República se deve também, em boa parte, ao clima de tranquilidade garantido pelo Cruzado 1 enquanto durou. Tanto que agora, quando o Cruzado começou a fazer água e a ir a pique, a efervescência social, provocando presença de agitação na rua, a crise econômica se agudizando, sindicatos em efervescência, greves em série, criam este quadro de apreensão quanto à ordem que torna, a meu ver, inevitável o retorno das Forças Armadas ao processo político. E acho que este começo que nós estamos assistindo. Portanto, além do comportamento estratégico óbvio, de um ajustamento às circunstâncias, houve também uma série de fatores que ajudaram as Forças Armadas a sustentar essa posição, que agora já começa a ficar duvidosa. Governador Leonel Brizola. Considero mesmo que esses aspectos todos focalizados pelo jornalista Vilas Boas têm no seu lugar. Acho que ele tem boa razão para invocá-los. Agora, penso que deveríamos, para compreender o papel que vem assumindo as Forças Armadas, ir um pouco mais a fundo. O que desejam as Forças Armadas? O que elas podem querer? Claro, exercer o poder? Sempre quiseram. E fizeram a sua experiência. Dessa vez, como assistimos, né, foi deposto um governo através delas e não devolveram o poder aos civis, ficaram lá. Bom, fizeram uma experiência. É preciso agora analisar o que está ocorrendo em relação a essa experiência. Eu acho que os militares que exerceram o poder, no fundo, assimilam, analisam essas experiências vividas. Isso é muito importante. Eu não quero desenvolver essa tese aqui, mas considero isso muito importante. Mas eu ouvi de muitos militares essa declaração, Vilas. A economia nós não governamos. Isso quer dizer que pensam voltar ao governo para governar a economia? Ou querem se escusar diante da crise em que o país mergulhou, demonstrando que eles não têm responsabilidade sobre a administração da economia? E ouvi outros me dizer, você, Brizola, tem razão. Nós realmente amarramos a vaca leiteira para esse pessoal ordenhar. Nós não temos responsabilidade com a economia.
É todo um quadro que eles procuram assimilar de experiências vividas. Isso é muito importante. Então, o que querem? O que podem querer? Que o país viva em ordem, que haja ordem. Nós estamos de acordo que haja ordem. Francamente, nós chegamos a um nível em que só o inconsciente pode imaginar que possamos sair dos nossos problemas, dificuldades, sem ordem. Ordem é uma espécie de pressuposto para tudo. Estamos de acordo com isso. Que haja governos que equacionem os problemas, que o país saia dos impasses. E nisso é que o Vilas tem razão. Eu creio que, evidentemente, que há um governo bem-sucedido, como parecia aparentemente o governo Sarney, tem melhor apoio militar, em geral, do que outro, que não tenha esse desempenho. Agora, à medida que ele vá se deteriorando, o governo Sarney também vai perdendo, sem dúvida nenhuma, porque também vão surgindo problemas por toda parte que acabam também recaindo sobre as Forças Armadas. Mas eu gostaria apenas de precisar o meu pensamento. O que eu considero é o seguinte, é que havendo intranquilidade na rua, havendo quebra da ordem, torna-se inevitável a intervenção militar. E até desejável por uma grande parte. E um governo incompetente pode levar a isso. O senhor acha então que nós estamos vivendo um processo inicial que poderá desembocar numa dessas hipóteses? Se a crise se agravar, se o governo não for competente no sentido de enfrentar, equacionar, abrir soluções, esses impasses se agravarem, não tenha dúvida, nós vamos cair num quadro em que certos brotes e o surgimento de movimentos inorgânicos e desordenados são consequências naturais. E, por conseguinte, maiores preocupações daqueles que se consideram formalmente, pelo menos, responsáveis pela ordem. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o governo precisa ser muito competente para conduzir essa situação. Principalmente à medida que se esgotem todos esses planos, esses malabarismos que procuram fazer quando o governo não quer ir à essência das coisas, como é o caso do governo Sarney. O governo Sarney, como todo governo conservador e liberal no nosso sentido brasileiro, que se instalar aí, eu não tenho a menor dúvida, viverá à base de malabarismos, de sofisticação, de espertezas para ir levando a situação. Porque é preciso ir à essência das coisas. Não querer fazer omelete sem quebrar os ovos, isto não vão conseguir. Então, é a questão do modelo econômico. Governo conservador quer dizer manter o modelo econômico. E esse modelo econômico que tem uma natureza de exploração sobre o Brasil, sobre a nossa economia, tem essa natureza colonial, ele só poderá ser mantido com autoritarismo. Então, vão surgindo os impasses, vai surgindo o empobrecimento, a miséria, a desordem e tudo isso, e exigindo a intervenção militar. Agora, isso também tem um fim, como teve um fim no período da monarquia. Manter aquele modelo econômico com base na escravatura, que exigia a intervenção militar a toda hora, para manter a ordem, para pegar escravos, para caçar escravos, enfim, para manter todo aquele quadro, foi que cansou as próprias forças militares, e elas resolveram colaborar para derrubar aquele regime que não se mantinha mais, que era, no final, o modelo econômico. Governador, vamos deixar para mais adiante a proposta do PDT hoje para a superação, pelo menos, da crise política. Vamos agora ouvir então o repórter Augusto Fonseca, da Rádio JB. Governador, o senhor constantemente questiona a legitimidade do mandato do presidente Sarney, afirmando que ele não foi eleito para o cargo. Mas ao que tudo indica, o presidente Sarney não pensa assim, porque ontem mesmo, em São Paulo, ele fez um discurso em que considerou que a vitória do PMDB em 15 de novembro, elegendo 22 governadores, teria dado a ele essa legitimidade. O senhor não concorda com esse ponto de vista, que o povo foi às urnas e deu um aval para o governo do presidente Sarney? Esse é o mesmo ponto de vista do general Geisel e do general Médici, quando em 70 a Arena alcançou aquela enorme vitória, ele se considerou legitimado.
Não posso concordar, lamento como brasileiro que o presidente Sarney continue pensando isso. Acho que ele está, com isto, desservindo ao país. O que o país esperava dele, espera, é que ele compreendesse que a sua função é transitória e tratasse de convocar eleições. O país precisa de um governo legítimo. Tudo está aí demonstrando. Vamos convocar eleições. Governador, vamos deixar para o próximo segmento o complemento do seu pensamento e também a participação do Vilas Boas, que quer fazer uma pergunta a respeito disso. Nós vamos para o intervalo e voltaremos já. Não deixa a pessoa... Série de explanações não muito simpáticas à sua administração. E o ouvinte Walter Martins, ele é economista, mora na Tijuca, e ele diz que se o Brasil fosse um país sério, não aconteceria os gastos que têm acontecido com relação à propaganda que o senhor tem gasto, ele diz aqui, propaganda própria, eu imagino, em relação ao senhor mesmo ou em relação à sua administração. Que resposta o senhor tem a esse tipo de colocação, de que há, como o ouvinte coloca na pergunta, uma orgia de dinheiro em propaganda própria? Eu gostaria de não ter despendido um tostão em nenhuma das matérias que mandamos publicar. Gostaria de contar com a colaboração dos meios de comunicação, e isso eu não contei. Então, como as intrigas são muitas, os espaços que concedem aos nossos críticos, nossos adversários, são amplos, verdadeiras campanhas realizam contra nós somos obrigados a publicar. Por exemplo, essa última matéria sobre os CIEPs. Mas não afirmaram, isso não se transformou em manchetes dos jornais e nas televisões, nas rádios, de que o nosso programa do CIEPs era uma impostura, que era quase que uma mentira, aquele conjunto de números, e que nós não estávamos absolutamente realizando 500 CIEPs. E de uma forma grosseira nos contestavam. Isso nos obrigou. É quase como um dever, como governantes, de fazer uma publicação. E na hora, o que nos cumpria publicar eram as fotografias. Aqui estão as fotos das 500 obras. Umas prontas, outras funcionando, outras em obras, outras em preparação, mas aqui estão as 500 obras. Essa prestação de contas... É uma prestação de contas. A prestação de contas que o seu governo levanta, o senhor mesmo reafirma agora, deveria ter sido feita no país inteiro, porque os seus substitutos, os novos governantes, afirmam que uma das críticas seria exatamente essa, que o senhor utilizou desse expediente no país inteiro, gastando uma quantia... Vejam, existem muitas notícias que surgem aqui no Rio de Janeiro e são espalhadas pelo Brasil inteiro. São agências que pertencem a alguns centros de comunicação que elaboram aqui informações e difundem essas informações pelo Brasil inteiro. E existem órgãos, principalmente em São Paulo, é o caso típico do estado de São Paulo, que aqui tem, né, jornalistas que elaboram matérias especialmente para serem publicadas em São Paulo. E eu passei a ler essas informações, passei a receber informações sobre o que se divulgam pelas televisões e pelas rádios, e chegamos à conclusão que nós devíamos, até em defesa do Rio de Janeiro, demonstrar que aquilo que noticiavam não era verdade. Daí, reservamos uma parte dos nossos recursos em matéria de divulgação para divulgar pelo Brasil inteiro. Agora mesmo, essa questão do CIEP. Eu li essas críticas dos adversários por toda parte do Brasil. Essas afirmações. Não é verdade, isso é demagogia, isto é isto. Quer dizer, se escusavam de encarar a importância dessa obra, quer dizer, assumindo uma atitude elitista, viu? Para desmerecer esta iniciativa tão importante que merecia, a rigor, o apoio de todos. Eu não estou dizendo nada. Merecia apoio de todos esse programa, porque isso vai ser inevitável para o nosso país. A difusão do CIEPs por toda parte. Pois bem, procurando insistir nessa discussão secundária, fez, não foi, foram tantos, não foram tantos, diz que... Mas quando é que alguém fez 50 aqui no Rio de Janeiro? Quando alguém fez 100? Então, não, só foram 150, não foram só 120. Quer dizer, procurando levar a discussão, desviar a discussão torpemente. Claro que tínhamos que apresentar perante o Brasil inteiro a nossa posição, a verdade.
E fomos parcos, escolhemos 3 veículos para divulgar. A revista Veja, que é sem dúvida a revista que tem a maior circulação do país. Sabe que eu não tenho nada de comum com ela, mas como boletim, né, difundido pelo Brasil inteiro, é importante. Então, matéria paga em cima e vamos difundir nesse boletim. Folha de São Paulo é um jornal de caráter nacional, que se edita em São Paulo, um dos centros de difusão de notícias contra nós, de informações equivocadas. E, obviamente, no Jornal do Brasil, que é local e, ao mesmo tempo, um órgão da mais ampla expressão nacional, que foi o que nos levou a compor esses 3 órgãos, exatamente essa preocupação. Mas, governador, com relação a essas críticas e com relação à sua participação na eleição aqui do Rio de Janeiro e com relação à intervenção do Banerje, o José Malamude, advogado, mora no Rio Comprido, ele pergunta ao senhor, no seu entender, qual seria a relação que o senhor vê entre o impedimento da sua fala nas eleições para o governo do Estado e a recente intervenção do Banerje. Certamente ele quer saber que tipo de participação no seu entender. Eu acrescentaria outras questões, como vem para essa decisão do Supremo agora, quanto a essas pequenas leis aí para o pessoal, que não são diferentes de outras que foram feitas no curso do meu governo. Estas agora complementando, aliás, aquilo que faltava fazer, porque não era possível fazer tudo ao mesmo tempo. Essas medidas e outras, todo o cerco federal, tudo isso aí, no fundo, são medidas todas que fazem parte da mesma família. Rigorosamente, foram medidas políticas contra nós. E essas razões, não gaste em publicidade, não sei o que, faz isso, faz aquilo, são as razões do lobo. Dizem tudo da gente e não querem que a gente se defenda. Chegaram ao ponto nas eleições de me impedir de ir à televisão para me defender. Aliás, eu quero cobrar do Vilas esse detalhe. Uma das coisas que mais eu senti depois das eleições foi o comentário que o Vilas fez, omitindo esse detalhe, que eu acho que eu merecia a defesa de uma voz como a do Vilas, naquela hora, que comentou os resultados das eleições e dizendo, bem, é preciso registrar que o senhor Leonardo Brizola negaram o direito de se defender na televisão. Governador? Não só se defender. Governador? Se eu tivesse ido à televisão, Vilas, eu te garanto que o resultado não seria este. Porque este povo votou desinformado. Governador, rigorosamente. Vilas Boas está aqui, então vamos pedir que ele... Eu reconheço o seu direito de selecionar o que ouve. E não me ouvir sempre. É evidente. Porque se tivesse me ouvido sempre, não faria esse reparo. Porque eu fui talvez o único jornalista a colocar esse problema. Considerando que aquela legislação, não apenas neste aspecto, mas em muitas coisas mais, era casuística. E várias vezes fustiguei o PMDB por, como maioria no Congresso, ter mantido essa legislação casuística, vinculando, criando 6 eleições simultâneas, criando uma legislação que levou o eleitorado a enorme confusão. Talvez tenha sido uma das vozes mais críticas a esse respeito, inclusive assinalando esse problema de televisão. Realmente o senhor não tem tempo, nem talvez gosto para me ouvir sempre. Não, gosto tenho. Sempre que posso, pode crer que eu tenho um apreço imenso, profundo, né, pelo seu desempenho, né, como jornalista, como pensador político, como analista político, como alguém que tem peso e influência na vida brasileira. Não lhe faço, nenhum de nós que faria favor algum ao proclamar que o jornalista Vilas Boas Correia é uma expressão do nosso tempo, juntamente com outros que aí estão. Isso agora está parecendo um jogo combinado. Repare, Governador, com relação a essa participação do governo federal em relação ao... Passando como uma demonstração de apreço a minha queixa, não foi nem crítica, foi queixa. Mas realmente eu achei que aquele registro naquele momento eu merecia. Fiz várias análises porque sobre esse aspecto. Se eu tivesse não apenas em referência ao senhor, mas em relação à medida de ordem geral. Exato. Se eu tivesse a oportunidade de participar da televisão, tenho certeza, o resultado não seria esse, porque a população iria votar mais bem informada. Eu acho também que eu teria a oportunidade de mostrar que nós estamos diante de umas quantas imposturas. Eu, finalmente, ao fazer um balanço de tudo isso,
devo dizer que não estou aqui como um inconformado. Não. Eu acho que eleições são assim mesmo. Nem sempre o povo vota de acordo com uma visão direta de todas as coisas. Quando a população, as coletividades não têm segurança para um passo direto, sempre sabem derivar para posições indiretas, de tal modo que é uma questão de tempo, acabam atingindo seus objetivos. Eu acho que essas eleições, historicamente, são coerentes. O PMDB precisa ser esgotado, como foi esgotada a Arena. Eu acho que o PMDB e a Arena e o PDS são irmãos. Eles têm o mesmo pai, têm a mesma mãe. Claro, um sempre foi o Caim, é o mal. O outro, o Abel. Ainda não brigaram, bem. Então, o que acontece? No máximo, o PMDB foi o Abel, mas não deixou de ser irmão do Caim. Filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então tem que ser esgotado, porque a rigor não é um partido, não está capacitado nem sequer a reconstrução democrática. O segundo ato está aí e o PMDB não sabe o que faz. Está morrendo na praia para dissabor do infortúnio do nosso país, porque o bom seria que nós estivéssemos evoluindo firmemente nesse processo de reconstrução democrática. Governador Anel Brizola, o país hoje resistiria numa eleição direta à sua vitória à presidência? Sua resposta depois do intervalo comercial. Bem viver. Criatividade em ambientes de classe e conforto. Não há invalidade do... Correia e Augusto Fonseca são os entrevistadores. 234-7566 ou 234-1091 são os dois telefones de participação. Governador, o ouvinte Carlos da Silva, operador de computadores, ele mora em Botafogo, ele pergunta se o senhor fosse eleito presidente da República, continuaria a esconder do público informações sobre o que faz à frente do governo. Diz o ouvinte que acontece agora de algumas informações não chegarem à população. Eu perguntaria, o país resiste o senhor numa eleição direta, o tecido social resiste à sua vitória? Por que não? Afinal, eu serei diferente do que tenho sido, pergunto. No curso de toda a minha vida, claro, desde que se faça um exame isento que eu fiz. Eu nunca atropelei ninguém, nunca prendi ninguém, nunca invadi casa de ninguém. Eu nunca desenvolvi me apaniguei com a corrupção. Eu nunca propugnei por nenhuma ditadura. Sempre lutei e trabalhei pela democratização, pela construção de uma ordem democrática em nosso país. Quer dizer, sempre defendi o interesse nacional, só ocupei cargos por eleição. Afinal, qual é o impedimento? Há alguém que possa ser mais patriota do que eu? É uma coisa que eu também não posso dizer que seja mais patriota do que os outros. Qual? Por que esse impedimento? Por que cultivarmos agora essas deformações, atitudes inconsequentes de indivíduos ou de grupos daqui e dali e transformar essas posições como se for uma realidade intransponível? Só há um impedimento, esse sim, é a vontade da população. Se a população tiver essa vontade, admitamos que hajam eleições em que eu seja candidato. Se a maioria da população prestigiar o meu nome, escolher a mim como presidente, qual será o problema? O que é que eu poderei fazer que transforme a vida das pessoas aqui num quadro de desgraças, num quadro insano? Eu não quero exclusão de ninguém, eu não advogo a exclusão de ninguém, eu não advogo nem sequer tomada de exercício do poder, né, discricionariamente sob nenhuma forma. Eu costumo até dizer que eu estive lá em Miami e vi a burguesia cubana lá em Miami e afirmo, no que eu vi com os meus próprios olhos, a burguesia brasileira não cabe lá, nós temos que ficar todos aqui, nos questionar aqui. Agora, assumir incisivamente a verdade dos fatos, os ensinamentos dessa realidade e buscar corajosamente caminhos. Eu digo o seguinte,
Eu não chego a pensar na hipótese de eu ser candidato a presidente da República, seriamente. Muito menos de ser eleito presidente da República. Mas às vezes eu confesso que passa como uma fagulha, como uma centelha pelo meu pensamento dessas possibilidades. E creio, eu não tenho a menor dúvida de que seria um episódio da história brasileira, porque eu estaria assumindo o governo, naturalmente que prestigiado pela maioria do povo brasileiro, com os melhores propósitos, imbuído das melhores intenções e, sobretudo, certo de que ia assumir esses deveres com a maior energia e vontade de mudar. E mais, que a minha presença lá, sem nenhuma dúvida, representaria como passar este país a limpo. Nós iríamos estar diante de um quadro de imensas e profundas transformações. Sabe por quê? Eu não sou melhor que ninguém. Eu não me considero melhor que ninguém. Mas eu acho que o destino, a vida, colocou em mim algumas coisas importantes que não dependeram da minha vontade. Eu me sinto depositário de alguns valores muito importantes do povo brasileiro. E acho que irão comigo para o túmulo. E vou trabalhar sem me submeter a pressões de quem quer que seja, porque não me sinto dependente de grupo nenhum na vida brasileira, apenas compromissado com o nosso país e com a população e com tudo que de bom, né, a história, as tradições do nosso país conseguiu reunir. Com toda a lealdade, acho que sou realmente, como tantos outros brasileiros e brasileiras, depositários desses valores. E isso é o que nos distingue dos demais. Porque na hora em que você passar a examinar, procurando situar onde está o novo nesse país, onde está uma esperança, onde está uma promessa realmente de mudança de vida nesse país, onde está? Está no Sarney? Presidente Sarney? Ou está no PMDB? PDS? PFL, podemos falar? Onde está? Onde está o novo neste país? Está no PT? Se passar a usar calças compridas? Se passar a se tornar independente das estruturas que atuam sobre ele? É possível que sim. Mas neste momento, ainda que restritos, ainda que relativamente poucos, nós somos herdeiros de uma tradição, de um patrimônio muito importante. E acho que nós é que representamos o novo. A nossa visão é a mais coerente, é a mais autenticamente ligada e vinculada ao nosso povo. Queira Deus que sejamos competentes e suficientes para colocar isso na realidade. Vilas Boas. Nado, eu estou ouvindo essa sua afirmação de candidato, que antecipa um programa, ou pelo menos uma intenção e um roteiro, e fico imaginando que o senhor hoje parece mais distante da presidência da República do que parecia algum tempo atrás. Lembro-me que em 82, quando lhe tiraram o PTB, e o senhor criou o PDT, um dos seus objetivos era fortalecer o partido, formar um grande partido. Em algumas conversas que eu tive o privilégio de ter com o senhor sustentava muito que esse era um dos seus objetivos. E o PDT atravessou 3 eleições, 82, 85, 86, e não parece um projeto político completo, realizado e fortalecido. Do ponto de vista dos mecanismos de atuação, afinal o senhor conquistou o governo do Rio de Janeiro, esteve próximo do governo do Rio Grande do Sul, e hoje o PDT está a pão e água, sem nenhuma estrutura governamental para atuar. E na Constituinte, eu acho que lá está o microfone de líder da oposição,
da oposição no seu sentido mais amplo, não partidário e restrito, que é um microfone vago, à espera do seu líder. De um líder que seria necessária naturalmente o senhor e que não está lá, porque, a meu ver, cometeu um erro político irreparável, não se desincompatibilizando a tempo para ocupar o mandato na Constituinte. Porque este é o palco do futuro, é o palco do presente do futuro. Então eu pergunto ao senhor se nessas análises projetadas para o futuro não cabe um lugar para olhar um pouco para o passado e reconhecer que alguns erros táticos e estratégicos devem ter sido cometidos. Porque quando um projeto não dá certo, alguma coisa nele deu errado. Governador, o Paulo Cavalcante pensa da mesma forma que o jornalista Vilas Boas. Ele é aposentado, mora no Leme e disse que é seu eleitor, inclusive, e pergunta por que o senhor não se candidatou à Assembleia Nacional Constituinte. Perfeito. Eu diria, desde logo ao Vilas, o seguinte: não há alguns erros, mas muitos erros nós devemos ter tomados, assumidos. Mas isso só não erra quem não luta e não trabalha. A construção de um partido não é algo que se faça da noite para o dia. É verdade. Quem sabe quantos anos ainda teremos pela frente. Isso não tem importância. Eu tenho lido muito sobre a história da formação dos partidos que influíram aqui e em outros países, em outros povos. E a história da formação dos partidos é assim. Melhor seria que nós estivéssemos numa outra situação. Mas nós acompanhamos um pouco o que está ocorrendo no país, sem nenhuma dúvida que o processo de reconstrução democrática se deteve, está se frustrando no país. Quantas vezes eu li nos seus comentários e ouvi de suas observações de que o futuro do PMDB, né, seria o de toda a frente, né, que se forma, né, nessas eventualidades, como ocorreu com a ditadura que tivemos, e depois trata de se transformar, né, em tantas correntes quantas foram aquelas que a formaram. E daí os partidos. Isso não ocorreu aqui no Brasil com o PMDB. Nós sofremos essas consequências. Devido ao atraso. Você não acha que vai acontecer na Constituinte e na sucessão presidencial, na disputa do poder federal? Ao fim desse processo da Constituinte? É o que também já está acontecendo. Achamos que isso vai ocorrer, mas até agora não ocorreu. Essa é a verdade. Está ocorrendo. O PMDB desculpe, mas está se ocorrendo. Transforma, vai indo como uma ameba, aquela geleia, Governador, vai indo e tem se mantido. Governador, já Até há um bloco progressista no Congresso, do qual o seu partido participa, integrado por vários deputados do PMDB, que praticamente se desligaram da legenda, que estão adotando uma atitude própria. Para mim, sabe, Vilas, não Isso é apenas o começo. Não surpreende realmente esta história do PMDB. É um pouco parte da história das oligarquias brasileiras, que são muito sabidas, são muito inteligentes, são muito capazes e sempre sabem, né, desenvolver esse tipo de manobra. Eu acho que, francamente, o nosso partido, pelo fato de ter perdido as eleições no Rio de Janeiro e não ter ganho as eleições no Rio Grande, nesta fase, não quer dizer que tenha perdido a perspectiva. O que nós temos de mais importante é a nossa coerência histórica. Nós achamos que somos portadores de uma saída para o país. Somos nós, os abandeirados dessa saída. Então isso é que estrategicamente é o mais importante. Agora aqui no Rio de Janeiro, eu acho que até vai ser conveniente para nós. O senhor em 82 sonhava com um PDT maior em 86, 87. Em 82 o senhor sonhava que depois de 3 eleições o partido estaria muito maior, muito mais habilitado no terreno a cumprir. Você sabe que a gente sonha com muita coisa. Eu no exílio, quando eu cheguei lá, você sabe que eu aluguei apartamento por 3 meses. Digo, 3 meses no mais. Em 3 meses estamos lá de volta. Quando terminaram aqueles 3 meses, digo, bom, 6 meses. Não mais, 6 meses. Foi exatamente assim. Pagávamos por períodos curtos para o apartamento. Passados os 9 meses, nada, digo, bom. Um ano no máximo. O ano que vem, né? Tinha aquelas datas que passávamos juntos lá, aniversários lá. O ano que vem, vamos comemorar lá e coisa tal.
Mas ainda era então, sonho, aí era são pesadelo. sonhos. Bom, pesadelo que seja. O fato é que a formação de um partido é assim. Eu acho que a partir deste período agora, abre-se uma imensa perspectiva para nós. Queira Deus que sejamos competentes. Só o que nos falta é isso. Competência. Mas baseado em que o senhor acha que... Outro diz, mas abre como essa vai perspectiva? construir um partido sem recursos? É verdade. Nós não atribuímos grande importância à questão dos recursos. Temos nossas finanças institucionalizadas aí, entendeu? A despeito de alguma notícia do jornal que nós vimos, até tem um jornal, a última hora, não sei quantos milhões de dólares, que não sei o que mais isso, que mais aquilo. Não. O PDT é um partido pelado. Só tem as suas finanças institucionalizadas. E não trança com grupos aqui, grupos ali. Quando chega na hora da sua campanha, ele corre o seu pires, dá quem pode e faz a sua campanha dentro das suas limitações. Não consideramos o dinheiro questão muito importante. Agora, nós possuímos as alternativas. Creia, Vilas, que o núcleo de gente mais capacitada para abrir uma perspectiva para este país somos nós. Tanto que todos esses problemas que aí levantam, reforma agrária, mais isto, mais aquilo, plano de anti-inflacionário, não sei o que tem, plano cruzado. Quem levanta uma voz para uma análise, né, criteriosa, uma análise correta, coerente, somos nós. Eu dizia uma coisa, há poucos dias eu passei o tape daquela minha conferência que eu fiz na rede de rádio e televisão sobre o plano cruzado. Francamente, só quem guarda uma coerência histórica podia dizer aquilo. Eu não disse somente de minha parte, como se eu estivesse produzindo aquelas razões. Não, aquilo foi o produto de uma espécie de convenção profunda que fizemos do nosso pensamento. Eu expressei ali o pensamento do nosso núcleo. Aliás, nós nos consideramos como os republicanos. Ali nos abeberamos. Você sabe que ali estão os nossos exemplos, em matéria de dedicação, em matéria de autenticidade. Aquele número restrito de pessoas que, ao enfrentar aquele quadro, viu, aquilo que parecia impossível de mudar, né, através da sua fé, da tenacidade daquela gente, da sua pureza, né, trouxeram aquela transformação. Mas o senhor pode botar aqui esse programa numa moldura histórica e orgulhar-se dele. Mas do ponto de vista eleitoral, na ocasião ele foi um desastre. Vamos deixar então o governador Leonel Brizola comentar a respeito da questão do plano cruzado. Os republicanos então deram um exemplo fantástico a esse respeito, Vilas. Você sabe que com toda aquela luta só conseguiram eleger os deputados estaduais? Governador, aqui, governador, no Rio Grande, na Bahia, São Paulo. Governador, vou pedir para que o senhor aprofunde um pouco mais essa questão e diga até as alternativas reais do PDT, levando em conta o raciocínio da Lígia Marta, professora de Botafogo, que ela diz que é militante do seu partido e que repara que muitas das atitudes não se coadunam com o ideal social-democrata a que se destina. Depois do intervalo comercial, o governador Leonel Brizola, de novo, na Rádio JB. No último bloco, Augusto Fonseca. A ouvinte Lígia Marta, né, fazia a pergunta, ela se diz militante do PDT e afirma que o PDT, às vezes, tem posturas que não se coadunam com a postura social-democrata. Eu acrescento, o senhor, por acaso, faria alguma autocrítica de alianças passadas feitas pelo PDT em eleições com partidos mais conservadores? E, governador, a mesma ouvinte aqui, como você pergunta também, ela colocou a respeito especificamente com a aliança com o PDS. Governador Leonel Brizola. Deixa eu pegar uma carona para fazer uma pergunta maior. Como não? Eu lhe perguntaria como agora, com o PDT, um partido, uma grande bandeira, uma estrutura partidária também, quer dizer, não é o governo, é a estrutura partidária. Se faz, passo a passo. Nós não queremos, de repente, entumecer e chegar ao governo. Não, nós queremos, passo a passo, construir uma base de consciência esclarecida. Você diz, mas Brizola, você está com 65 anos, como é isso? Porque se eu tivesse a tua idade, fosse jovem, eu creio que ele não estava tão desesperançado, aquela tua nota. Mas, com a minha idade, ele deve estar pensando como esse homem. Vilas, tu sabes que os Brizola recém começam a dar o prego aos 90 anos? Entendeu? Hoje ainda encontrei um que tinha 75 anos. Governador, você está enganado. Eu estou apressado porque eu não vou ter condições de acompanhar o desfecho dessa novela. Vou perder os últimos capítulos. Você é muito jovem. Veja o seguinte, escute lá.
Eu acho que essa companheira tem toda a razão. Existem muitos desvios, nós estamos praticando, nós estamos aprendendo. Nós realmente... Autocrítica propriamente não. Eu tenho me aprofundado nesse processo e acho que autocrítica é algo um pouco... que não é o caso. Tem muitas reservas a esse respeito. Mas uma análise, né, crítica e a assimilação de lições, ensinamentos. Eu acho que é através da prática, da experiência que a gente aprende. As alianças em matéria de partidos estão aí como a melhor prática da democracia. Claro que não se pode fazer alianças inconsequentes. Num partido como o nosso, de natureza social, tem essencialmente duas que não pode, não deve fazer. De uma parte, a chamada pequena burguesia radicalizada, que é um Estado mórbido. E do outro lado, os comprometidos com os interesses antinacionais. Aqueles que vendem os interesses do país e se associam com os interesses estrangeiros que exploram o nosso povo. São alianças que nós não podemos fazer. Não podemos fazer aliança com as multinacionais ou com os associados das multinacionais. Você não enquadra o PDS em nenhum desses casos, Segmentos locais, não. Pode crer que você vai aí para o interior do país, nos municípios, no interior... O pessoal do PDS não é diferente do pessoal do PMDB. No fundo, é a mesma coisa. E lá você encontra muitos companheiros nossos do PDT e muitos até a casa do PT e até do Partido Comunista, que não são diferentes. Eles se rotulam, mas no fundo são aquelas pessoas do lugar, com aquelas características conservadoras e tudo isso. Tinha no município lá no interior do Rio Grande do Sul que o líder do Partido Comunista era um fazendeiro. E... ativo, atuante. Eu me recordo que nos momentos críticos ele costumava me telegrafar: coloco a minha fazenda à disposição do governo do estado, porque faça dela o que quiser, em benefício da luta e coisa e tal. Quer dizer, ele vivia assim. Então são as pessoas locais. Então nos estados do interior aí, esse tipo de entendimentos não tem maior significação. São tendências locais que até nós devemos respeitar. Agora, claro, evidentemente que eu não poderia... por exemplo, me dar aí os braços, me aliar com o general Geisel, por exemplo, porque isso seria inconsequente. Não seria possível. Agora, na hora que se examinam situações locais, isso não tem importância. Eu acho que o importante é que na formação de um partido, ninguém deve ter medo de alianças, de entendimentos, porque isso mostra insegurança. Partido que tem receio de diálogo, de entendimentos, de realizar alianças, mostra a sua insegurança, a sua inautenticidade. Governador, o seu partido hoje está preparado para assumir um poder central se vencesse uma eleição direta? Só acredito que o PDT... Nós estamos preparados para as eleições. Isso é o que nós queremos. Entendemos que a tradição brasileira é da organização dos partidos através de eleições. Mas sempre foi assim. Quando eu vejo todo esse quadro, né, que eu até respeito e acho que tem motivos para considerar, porque não podem ter os elementos que temos nós, em função daquilo que consideramos a nossa autenticidade. Quando vejo, por exemplo, um raciocínio como o do jornalista Vilas Boas, mas eu pergunto e me indago o seguinte: por que será que estão sempre tão preocupados conosco, Vilas? Francamente, se você analisar bem o presidente Sarney, eu acho que eu não estou povoando o pensamento dele há muito tempo. E de todos os quadros dirigentes lá da chamada Nova República, então não era muito melhor para eles fazerem eleições? E de quem é que eles têm medo? De quem eles receiam? Nós somos uma espécie de pato feio da política brasileira. Sempre somos cheios de defeitos, nós significamos pouco, nós sempre estamos perdendo, nós sempre aparecemos nos noticiários dos jornais por aí, das televisões, sempre de uma maneira desmerecida, mas sempre preocupados conosco. Eu, francamente, sem nenhuma vaidade, eu acho que o presidente Sarney tem medo de realizar eleições. E tem medo, especialmente, de mim como candidato.
Isso que eu não sou nem candidato, absolutamente não estou atrás desse bonde. Mas ele tem receio. E o PMDB também tem. E o doutor Ulisses também tem. Governador, o senhor acha que o seu governo aqui no estado... Por que não fazem eleições? Se o Brizola vale tão pouco, o PDT não tem significação nenhuma, por que não fazem eleições? Mas, governador, E precisaram fazer toda essa união aqui no Rio de Janeiro, somar todo mundo. Todo mundo aqui no Rio de Janeiro para ser contra nós. E nós que valemos tão pouco, o seu que governo não significamos nada. Governador, o seu governo aqui no estado do Rio de Janeiro é o grande aval, vamos dizer assim, do que o senhor teria como condições... Dentro do possível foi. Nós governamos numa situação muito adversa, mas assim mesmo, sem nenhuma dúvida, esse governo vai nos dar base, elementos, para mostrar ao Brasil o que somos. Por exemplo, quer ver uma coisa? Rio Grande do Sul, por exemplo? Ah, sem nenhuma dúvida que foi. Sem nenhuma dúvida que foi. Incomparavelmente. Veja o seguinte, nós, por exemplo, estamos em condições de chegar no país inteiro dizendo assim, quando nós afirmamos que a prioridade maior deste país é salvar as nossas crianças, mandamos que examine o governo do Rio de Janeiro. Essa prioridade foi real aqui. Podíamos ter assumido outras. Juntamos tudo o que podíamos e jogamos nessa prioridade. É concreta a nossa posição. Isso nós podemos mostrar ao país. Esse país pode tomar o rumo do socialismo, do capitalismo, do que for. Mas esta questão de salvar o seu povo, de ter gente saudável e capacitada aqui, para ser responsável pelos destinos do país, isso é independente até de uma posição ideológica. Mas que estrutura o PDT tem, além do seu carisma pessoal, para concorrer numa eleição a nível presidencial? Nós realmente somos muito pobres, limitados, precários. Nos confundimos com a precariedade, né, do nosso povo, do nosso país. Mas, havendo um mínimo de lisura, de liberdade, de honestidade nas eleições, olha lá. O que impede que cada cidadão siga a sua própria cabeça e chegue lá e deposite um voto e nos permita até vencer as eleições? Isso pode ocorrer. E aí nós estamos cheios de exemplos pelo mundo. O presidente Vargas mesmo venceu as eleições sem nenhuma estrutura. Claro que não é comparável porque ele vinha de uma situação anterior. E a estrutura do PDS na ocasião socorreu o presidente? Do PSD? Desculpa, do PSD. Ele Olha, rachou o meio e foi quase toda pro presidente. Ele aluiu a estrutura Exato. do PSD por baixo. O PSD era muito mais dele do que... E eu, francamente, eu acho que, conforme forem as circunstâncias, se isso coincidir com as tendências históricas, porque quem vai resolver o problema não sou eu, nem ninguém, no caso de haver liberdade. Vai ser o povo brasileiro. Governador, eu queria colocar... E nós cultivamos esta... Olha, não é pretensão. Nós cultivamos essa convicção profunda que nós, olha, independente de mim, Leonel Brizola, filho de fulano e de Beltrana, como ele que nasceu lá no Rio Grande do Sul, que andou aí pelo mundo, com a cara que eu tenho, independente disso. Isso aí é uma circunstância. E eu tenho certeza, pelo que penso, em relação ao que estou comprometido, ao que eu realmente sou, francamente, eu acho que num ambiente de liberdade aí, e de acesso à comunicação, eu acho que sou uma espécie de amor secreto do povo brasileiro. Governador, eu queria colocar para a sua reflexão... Se ele puder jogar a parada comigo, joga. Eu queria colocar para a sua reflexão pública... Sou um instrumento, hein? Puro instrumento da história. Se o povo brasileiro puder, como num tabuleiro de xadrez, Vila, pegar o Brizola como uma pedra, diz: movo essa pedra daqui para cá. Se ele puder jogar a sua parada comigo, ele joga. Povo brasileiro. Quando o governador sabe que vai dar um avanço. disse que estava disposto a falar, ele comprovou aqui enquanto que é presidente. Não, eu só queria colocar para a sua análise, para a sua reflexão, um tema que me vem despertando a curiosidade. Acredito que uma das dificuldades que embaraçaram o caminho do PDT nesse processo eleitoral tenha sido o fato do PDT ter avançado levantando uma bandeira socialista. Não vejo ainda na sociedade brasileira
madura para aceitar esta opção socialista. Enquanto a sua bandeira, era do trabalhismo, uma coisa de caráter mais social, mais ligado à reivindicação de uma classe, o PTB cresceu com essa bandeira, até teve que ser aniquilado, porque ele chegaria fatalmente à condição majoritária numa primeira eleição que houvesse. Isso eu não estou inventando, eu ouvi isso do então ministro Juraci Magalhães, que aquela reforma partidária foi feita porque o sistema não absorveria uma vitória do PTB, que seria inevitável na primeira vez que fizesse uma eleição direta, porque era a bandeira trabalhista. Ainda não identifiquei maturidade na sociedade brasileira para aceitar a opção socialista. E acho que esta bandeira socialista é uma das razões, não a única, uma das razões que tem embaraçado o avanço do seu partido. Quem sabe, Vinícius? Governador, quero apenas lembrá-lo que nós temos apenas 5 minutos para o encerramento do encontro com a imprensa e a resposta é sua. Isso é possível. Ninguém sabe. Existem opiniões muito fundadas de que os nossos dissabores vêm até de uma proposta, por consequência, uma proposta um tanto quanto tímida, que nós devíamos assumir mais o socialismo. Eu não penso, nem de uma forma nem de outra. Eu acho que nós estamos andando. O caminho a gente constrói caminhando. Ainda mais numa época dessas, como diz o poeta, que não há caminhos. Não há caminhos. Agora, o fato é que nós estamos vivendo um momento muito rico da vida brasileira, preocupante. Termina esse governo confortado. Acho que o partido saiu forte daqui. Embora um insucesso eleitoral frente a este conjunto de forças, ficou provado que nós crescemos quase 30% em termos absolutos, fizemos mais 500 mil eleitores, crescemos extraordinariamente no interior, mas o fato é que não tínhamos garganta ainda para engolir a todos juntos. E vivemos uma onda, Vilas. Eu acredito muito nessas coisas. Sabe que eu sou um empírico. Eu acho que os movimentos coletivos seguem leis que são insondáveis. A mesma onda que esgotou a Arena em 70, votou na Arena, o cidadão brasileiro por maioria, com 70% votou na Arena. Deixou a oposição autêntica, que lutava aí de calça na mão. Queria até se autodissolver, porque precisava esgotar aquele período. A Arena logo Quadra outro, né, governador? Sou o maior partido do Quadra Ocidente. outro, né, o povo disse a eles, o povo procedeu assim: se eu sou reconhecido para encher, vou ser reconhecido também para esvaziar. Foi o que fez agora com o PMDB. O PMDB ganhou muitos votos e ganhou todos os problemas, como tu mesmo disseste. Está contra a parede. Agora ele está no dá ou desce. Você vai ver o que vai acontecer. Então, não era a nossa hora. Tudo o que aconteceu até agora foram experiências. Nada do que ocorreu em relação ao que nós ganhamos, o que perdemos, nada disso é decisivo. É a mesma coisa que a experiência socialista na América Latina. Invocam a Allende, não sei o que mais. Nada disso. São episódios que deixam lições, mas que a rigor, de forma nenhuma, são coisas definitivas. Como isto que aconteceu. De nós, só o que realmente está aí a nos ser exigido é capacidade e autenticidade. Se nós tivermos essas duas coisas, nós vamos triunfar. Saímos do governo, por exemplo, e confortados. Você vê que governo é esse? Sai, ainda é a polêmica. É a polêmica. Qual é o governo desses, do Brasil inteiro, desses governadores, todos ilustres colegas? Qual é o que é matéria polêmica que está aí? Governador, uma série de nosso. Tem colocado essa questão da corrupção. O seu governo respingou por causa disso? Francamente, eu acho que tivemos aí alguns episódios, mas elevamos muito o nível de moralidade administrativa. Por exemplo, essas campanhas que faz o Globo, faz como uma cortina de fumaça para me fustigar. Olha, Campana, não sei o que mais, porque o Campana, vídeo, o Coque, não sei o que mais. Questão da cidade também.
fazendo uma campanha destinando espaço. Devia era o Globo era tratar de se explicar, como é que foi esse negócio dessa compra, dessa rede de televisão com dólar subsidiado aqui, como é que se fez essa história da NEC e outras coisas, quer dizer, para esconder tudo isso, compreendeu? E leva a fustigar em cima da gente, fustigar e Campana, e Greba de Nova Iguaçu, não sei o que tem, coisa e tal, quer dizer, francamente, coisa inclusive pode haver até erros. Campana foi um auxiliar que enquanto esteve lá, atuou muito bem, ficou doente, tornou-se ineficiente. Eu não o tirei até porque não tinha substituto. A medida que conseguiu um titular como o Nilo Batista, eu o tirei logo. Agora, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo... Você estava envolvido com algum tipo de... Não podia saber, se o dia que soubesse que qualquer colaborador estivesse aí de tramóia, né? Como é que eu posso admitir que um auxiliar meu ande fazendo tramóia? De jeito nenhum. Mas também não vivo em função disto, hein? Aí bancando, o impoluto, e mais isto e mais aqui, deitando regras para a conduta dos outros. Não. Acho que o meu governo contribuiu para elevar o nível de moralidade. Principalmente porque saímos do chavismo. Aqui está o César Maia do meu lado. César, o que era aquela Secretaria da Fazenda? O que era aquela fiscalização? O que era esse quadro todo desse governo quando estava entregue ao chavismo? Então fala, imoralidade de Detran. Claro, mas o mar de corrupção era tão grande que não foi possível fumigar tudo, limpar tudo, ainda ficou, tem coisas impregnadas como cupim, que não é fácil. Você sabe quando o cupim entra na madeira assim, torna-se difícil. Governador, e foi isso. Praticamente no encerramento. Mas eu saio satisfeito sobre isso, esse aspecto também. Eu vou pedir ao jornalista Augusto Fonseca que faça uma última pergunta e que o senhor responda objetivamente. Augusto. Vamos encerrar então aqui uma polêmica que já está... aguardando essa pergunta aí, que já está se estendendo assim por vários meses. Afinal de contas, o senhor transmite ou não o cargo ao governador eleito Moreira Franco? Não sei. Eu estou examinando. Você sabe que a coisa não está sendo colocada de uma maneira correta. Eles não estão cumprindo as regras lá do cerimonial. Começa o seguinte. No tempo, quando eu assumi o governo, também foi assim. Metade dos convites para um, metade dos convites para outro. Como é que eles imprimiram convites e não nome? Estão mandando telegramas convidando entidades e batucada, não sei o que mais, lá para as 10 horas da manhã. Estão distribuindo aí por toda parte, pelas feiras, tickets, compreendeu? E um convite, vá almoçar com o governador eleito, distribuindo quentinha aos milhares. Diz que compraram 100 ou 150 mil, compreendeu? Tickets para a quentinha, vai ser a posse da quentinha. Quer dizer, isso não está bem. O nosso pessoal vai estar lá também, porque não vai querer aquele negócio ali, que nos desmoralize, nos agridam. Sabe, o nosso pessoal não é manso. Então, nós estamos na iminência de uma situação deprimente, desagradável, que não corresponde ao nível de educação, de tradição política do Rio de Janeiro. Por isso que eu examino essa possibilidade de ir ou não ir. Mais para mais ou mais para menos? Olha, francamente, eu não estou achando que a situação, seja uma situação compatível e está nos trazendo preocupações. Nós reconhecemos, a festa é deles, como era a nossa também. Mas nós criamos todas as condições para evitar uma situação de violência na minha posse e até de constrangimento ao próprio senhor Chagas Freitas. Fizemos questão disso, até aliviamos os nossos ataques, nossas críticas a ele, para evitar o constrangimento a ele. Isso não está ocorrendo. Então nós vamos examinar. Se merecerem a nossa presença, eu lá estarei. Mas se não fizerem por merecer, que assumam entre eles próprios. Governador Leonel Brizola, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Encontro com a Imprensa da Rádio Jornal do Brasil. Obrigado também ao jornalista Augusto Fonseca, repórter JB. Obrigado ainda a Vilas Boas Correia e a vocês todos que acompanharam conosco esse debate. Se falamos menos um pouco do Rio de Janeiro e mais do país, é porque o destino assim o exige nesse momento, a discussão mais ampla a respeito dos destinos políticos do Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Segunda-feira estaremos de volta e agora, repórter JB com Orlando de Souza. Até.